Então, na aula de ontem, eu apresentei assim, depois de identificado um contorno, né, a gente já tem ferramenta para isso, como é que a gente pode representar esse contorno. O tema toda a aula é representação, né? Se existe de um jeito, eu quero codificar, guardar, armazenar, processar usando outro formato. Então, um jeito de representar esse contorno é através de um polígono, né? Então, uma alternativa fácil de implementar é a gente pensar assim, ó, colar um reticulado, né, um quadriculado em cima, e aí a gente vai marcar os pontinhos aqui que estão mais próximos de pontos do contorno. Então, essa distância aqui é fácil de medir, né? Distância euclidiana, por exemplo. Então, por exemplo, desses 4 pontos aqui, quais são os que estão mais próximos dos pontos desse contorno? Esse ponto aqui e esse daqui, ó. E a gente vai marcando, certo? Então, vai fazendo isso para todos, vai percorrendo o contorno, comparando com os cantos dessa grade aqui, né? Para ter os pontos marcados correspondentes, certo? Talvez aqui ficaria mais próximo até desse aqui, mas é uma aproximação só, né? Aí o que acontece? Depois de feito isso, a gente vai fazer, usando um vetor de direções, né, que a gente chama esse código de cadeia aqui, a representação a partir de um ponto inicial, né? Como é que a gente vai migrar de um ponto para o outro, né? Então aqui eu estou indicando a direção que eu estou andando. Então, começando desse ponto aqui, para chegar nesse, direção que eu ando, direção 0, né, que é o vizinho da direita aqui. Desse para esse daqui diagonal, eu vou andar a direção 7, né? Aqui, ó, tá vendo? Essa direção aqui. A gente dá número para as direções, para a gente poder depois reproduzir e reconstruir esse contorno. É óbvio que eu não tenho todos os dados aqui do contorno original, mas eu tenho uma aproximação que para muitas aplicações é assim, né? Então esse é um esquema. O outro que eu citei, aí eu me embolei na aula de ontem, então eu tive que reler aqui o material, ficar mais fácil explicar para vocês. É um outro esquema de aproximação que é como se a gente simulasse, né, um elástico, né? Então como é que eu vou fazer? Também tem um reticulado, só que ao invés de guardar qual que é o símbolo mais próximo, qual que é o símbolo mais distante, né, dos pontos aqui do contorno, nós vamos pensar assim, ó, a trilha, quais são os quadradinhos nesse reticulado aqui, ó, que contém, né, os pontos do contorno que eu quero aproximar, que eu quero simplificar através de um polígono, né, de uma sequência de pontos que representam, não exatamente, mas aproximadamente esse contorno aqui. Então, uma forma da gente fazer isso aqui é o seguinte, a gente pensar, né, esse reticulado aqui, né, em cinza, o que são os quadradinhos, né, dessa grade por onde a linha do meu contorno passa. Bem? Então, é como se eu pegasse essa linha e esticasse como se fosse um elástico. Né? Então, se eu esticar essa linha como se fosse um elástico, a impressão que a gente tem é que ela vai ter essa forma, tá vendo? E ela tem que estar dentro da linha, dentro do cinza, né? Percebe, se eu esticar isso, colocar dentro do cinza, ela tem que estar dentro, toda contida dentro do cinza, né? Esticada como um elástico, o efeito vai ser esse. Aí tem um algoritmo para construir isso, tá? Que chama MPP, ou polígono de perímetro mínimo, né? A tradução livre aqui, né? Então, a descrição desse algoritmo está no material lá, tá vendo? Não. Então, aqui, como é que isso virou isso? Pode ver que é o mesmo desenho, tá vendo? Esse daqui calculado é esse daqui. Então, a história toda, né? O algoritmo todo, ele imagina, né, em branco o que está fora, em cinza escuro a forma que está sendo delimitada, e em cinza claro os quadrinhos, né, dessa grade por onde passa o contorno que eu vou aproximar através de um polígono. Então, a partir disso, nós vamos encontrar os pontos, né, todas as quinas aqui, ó, dessa região cinza escura, vão ser os pontos que eu vou escolher para fazer essa aproximação poligonal aqui. Tá? Pode ver que todos eles estão aqui, todas as quininhas, estão vendo? Toda vez que tem uma inflexão, né? E, na verdade tem esse pontinho aqui, mas está na mesma linha, eu não considero. Só quando quando eu mudo de direção, né? E aí tem um cálculozinho que ele faz lá para verificar isso, baseado em determinante de matriz. Ele olha a sequência de pontos para fazer isso, tá? E na verdade esses pontos são olhados assim em trios, tá? Então, por exemplo, para eu classificar esse ponto aqui, eu olho o ponto antes, ele e o ponto depois, né? Desse contorno aqui nessa grade. E aí eu
vou ter basicamente duas classificações que vão ser determinadas, né? A gente vai classificar alguns pontos como pontos de contorno côncavos e pontos de contorno convexo, tá? Como é que é essa história aqui de ponto de contorno côncavo e ponto de contorno convexo? Essa ilustração aqui vai ficar mais fácil da gente entender, ó. Então, quando o trio de pontos, né, ó, esse pontinho aqui, vamos marcar aqui, fica mais fácil de ver ainda, ó. Então, são três pontinhos, ó. Esse daqui e esse. Então, eu vou olhar os pontos do contorno do qual eu vou produzir essa aproximação poligonal em trio, né? Então, quando eu olho esses três pontos aqui, qual que é o ângulo que eu estou formando entre esses três pontos aqui? É um ângulo de mais de 180 graus, entre 180 e 360. Então, quando a gente tem isso, ele é um ponto que eu vou marcar como ponto branco, é um ponto convexo, né? E quando o ângulo, né, no trio aqui de ponto formar um ângulo de menos entre 180 e 0 graus, aí a gente tem um ponto que a gente chama de convexo, né? Então a gente tá marcando aqui os pontos branquinhos e os pontos pretinhos aqui o ponto que tá na mesma linha aqui a gente não considera, tá, pessoal? Por exemplo, esse pessoal, né? O Eduardo, vou falar só pra você mesmo, que só tem você aqui, mas a ideia aqui é essa, ó. Esse pontinho aqui, vamos analisar esse pontinho. Ele tá na mesma linha, né? Então ele não é nem côncavo nem convexo. Ele não vai aparecer, eu não vou utilizá-lo aqui para determinar polígono, tá? Os pontos que eu vou utilizar para polígono são os branquinhos, com certeza. E aí é o seguinte, ao invés de usar os convexos, os côncavos, nós vamos usar o espelhado dele, tá? O espelhado desse côncavo aqui, esse pontinho, ó. Como é que é o espelhado? O espelhado é o que está na outra diagonal do mesmo quadrinho, tá? Então é assim que é feito, ó. Essa aproximação poligonal. Quer ver que legal? Agora vai ficar mais fácil de entender. Então, eu encontro todos esses pontos aqui, ó, que delimitam a região cinza escuro, né? A partir deles que eu vou definir essa aproximação poligonal. O que for ponto côncavo, não, o que for ponto convexo, né, que é o... agora esqueci. O que for ponto convexo, que é o branquinho, né, são os pontos que formam um ângulo, né, no trio entre 180 e 360 graus, eles vão ser utilizados para desenho, né, a grande maioria deles ser utilizado para o meu desenho. O que for côncavo, aí eu vou usar o espelhado dele, ó. Então, ao invés de usar aqui, eu vou usar o espelhado dele. E aí eu vou juntar esses pontos todos para formar o meu polígono, né? O efeito disso é como se eu estivesse esticando o meu contorno, como se eu estivesse esticando ele, né? Para ele estar contido dentro dessa aproximação aqui, desses quadrinhos cinza claro, como se fosse um elástico, tá? Então é uma aproximação poligonal. Oi? Essa aqui? Esse daqui, né? Exatamente esse aqui, né? É porque aí quando eu for fazer quando eu for ligar esses pontinhos, ó, ele vai ser dispensado, porque eu vou passar uma linha aqui, ó, direto. Tem isso também no algoritmo. Também alguns desses pontinhos por aqui vão ser sacrificados. Todos os pontinhos pretinhos vão ser trocados, né? Ao invés dele, eu vou usar o espelhado, né? Então esse daqui, por conta dessa ligação aqui, ó, ele vai estar fora desse caminho, né? Senão, se eu fosse ligá-lo, ele ia transformar num pontinho côncavo, né? Eu vou mudar a propriedade dele, então ele não é incluído aqui. Então no algoritmo tem descrito também como é que ele é sacrificado nessa brincadeira. Então esse é um jeito de aproximar. Eu tenho uma linha toda elaborada, só que eu quero representar esse mesmo contorno com um número menor uma quantidade menor de pontos, né? Então a gente tem como aproximar isso, né? Resumir isso, tirando os pontos, né? Então uma das técnicas é essa. Aqui o efeito disso é aplicado numa chama Maple, sei lá como é que é a pronúncia, essas folhinhas aqui, ó. Ela tem um caule e 3 folhas, né, destacadas. Então, uma imagem com 566 pixels, preto e branco, né? Aqui o contorno dela. E aí, a gente tá pensando o reticulado aqui, né, o tamanho do quadro que tá definindo, o tamanho da célula quadrada aqui que tá definindo para cada uma das aplicações. Aqui, por exemplo, tô fazendo quadrinho 2x2, né? E aí tô aplicando aquele algoritmo de aproximação poligonal. Deu esse desenho aqui. É quase o mesmo, ó. Só que eu tô quase que dividindo por 2 o número de pontos que eu tô representando esse contorno. Aqui é 3x3 os quadrinhos. Aqui é 4x4. Aqui é 6x6, ó. No 6x6, nessa aproximação poligonal, esse caule parece até que ele tá sendo excluído aqui, ó, tá vendo? Né? Não aparece mais. Aqui o 8x8, aqui o 16x16, aqui o 32x32. 32x32 é uns quadrões assim, ó, bem grandão, né? Vamos pegar aqui, ó, 566 dividido por 32. Vamos ver quantas colunas e quantas linhas vai ter essa matriz simplificada aqui, ó. 566 dividido por 32. Que é a largura do quadro que eu vou fazer essa aproximação poligonal. Opa!
Olha lá, deu 17 quadrinhos. Então é como se fosse uma matriz 17 por 17 aqui, ó, né? É isso daqui, ó, o tamanho de cada um desses quadrinhos, a largura e a altura de cada um desses quadrinhos. Então você, 17 quadrinhos aqui, 17 quadrinhos aqui, e eu tô fazendo esse algoritmo de aproximação poligonal, considerando esses 17 quadrinhos, né? Aí deu só essa, quer dizer, vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos só que definem esse contorno aqui, que representa essa imagem. Lógico, tem uma hora que degrada, a gente perde toda a informação da imagem, né? Mas aqui, por exemplo, ainda é suficiente, né? E é como se eu tivesse dividido por, vamos pensar, por 4 número de pontos que eu estou usando aqui para representar esse contorno, certo? Então é uma técnica bem interessante, né, para resumir aqui a quantidade de pontos que a gente vai definir no contorno. Eu tinha embolado nessa explicação aqui, então eu refiz aqui, melhorei para poder explicar como é que funciona. Não vou pedir para montar essa coisa, né? Existem outras aproximações que a gente pode fazer, por exemplo, uma caixa, uma elipse. Tem um algoritmo chamado envoltório conexo, né, que encontra esse pontinho. Na verdade, ele vai sacrificando pontos até que tenha, né, uma linha. Também dá o efeito de um elástico esticando, né? Só que não é um elástico interno, vamos pensar. Aqui é um elástico interno, né? Aqui não, aqui é um elástico externo, que chama esse envoltório conexo. Então, a gente define aqui uma coleção de pontos, né, em que todos os pontos do desenho que eu estou produzindo, essa aproximação, estão contidos, né? Um contorno aqui está dentro dessa região. Então, qual a utilidade disso? Por exemplo, eu identifiquei o contorno, mas eu quero uma aproximação assim de área, né? Quer ver uma aplicação comercial para isso que eu estou falando para você? Vai ser, por exemplo, uma prefeitura, o cálculo de IPTU é feito em cima de área construída, né? Só que assim, as pessoas a todo momento estão fazendo melhorias, adaptando, né, alterando, né? Então, assim, esse software, né, que calcula precisa dessa área construída para poder determinar o imposto. E ele está sempre desatualizado, porque as pessoas estão sempre mexendo. E às vezes fazem alguma obra e não registram, né? Fazem uma pequena ampliação, um puxadinho, etc. tal, e não registram na prefeitura. Então, como é que a prefeitura poderia fazer essa atualização automática? Tem empresas que oferecem esse tipo de serviço. Você faz uma imagem aérea, né? O que é área construída? É onde tem telhado, basicamente, tá? Então, eu preciso dessa imagem encontrar os contornos que são o quê? Telhados dentro de cada terreno. E aí, em cima desse telhado, eu quero uma aproximação de área, né? Então, isso tem como ser feito. Quer dizer, o avião fazendo a fotografia, ele está a uma determinada altura, né? Se ele tira uma foto para baixo, cada pixel nessa imagem vai ter uma determinada aproximação. Ele mede, vamos pensar, 50 por 50 centímetros, dependendo da altura que eu estou voando. Então, quantos pixels eu tenho formando esse contorno? Para eu poder aproximar e falar, olha, a área construída naquele terreno é 140 metros, certo? É mais ou menos assim que acontece. É óbvio que quando tem 2 pisos, etc., aí não dá, né? Porque você está olhando por cima, você não tem esse efeito 2D, vamos pensar, certo? Mas é uma forma da gente precisar desse tipo de aproximação, tá vendo? Eu tenho, imagina a foto de cima, né? De um bairro, todos os telhados, e aí eu quero um software que calcule a área construída de cada telhado para poder fazer uma atualização, um sistema de prefeitura que calcula IPTU, né? Uma aplicação assim comercial, né? Para esse tipo de algoritmo aqui que a gente está discutindo, tá vendo? Inclusive eu já pensei em desenvolver isso com drone, seria uma coisa assim bem legal, né? Então, ao invés de, porque assim, como é que é feita a atualização? Eventualmente uma pessoa da prefeitura, né, vai nas casas e ele faz a medição, mas ele mede assim as paredes, né, por baixo, né? Ele não mede o telhado, e aí ele tem uma aproximação, certo? Se ele vê que tem alguma construção sendo feita, etc., é assim que ele faz. Mas fazendo isso automaticamente, por exemplo, imagina uma empresa que oferece esse tipo de serviço, então ela fica voando com um drone, né, no bairro, por cima de todas as casas, e vai produzindo imagem. Daquela imagem toda, você tem que fazer um mosaico, né, de todas essas imagens. Você tem que fazer uma calibragem com relação à localização de cada um dos desenhos da imagem, né? Então, um registro que a gente fala, que é você colar um mapa, por exemplo, do bairro, né, em cima daquela imagem, para você saber a localização de cada terreno. E aí um software que vai ficar buscando cada um dos telhados
e tentando encontrar um contorno, né, para poder fazer essa aproximação. Isso tudo pode ser feito automaticamente. E ficaria bem barato para a prefeitura. Imagina ter que entrar em cada imóvel, Eduardo, para fazer essa medição, para poder fazer essa atualização. Isso podia ser feito automático. Você tirou as fotos, o software fica rodando, calculando, e ele já vai produzir um relatório, por exemplo, que é a atualização de área construída de todos os imóveis para fazer um lançamento nesse banco de dados aí do sistema de IPTU da prefeitura. Eu vou falar que os prefeitos ficariam muito satisfeitos, porque com certeza, cada vez que fosse desenvolvido uma varredura dessa, os proprietários teriam que pagar mais impostos, né? Porque a área vai aumentar, com certeza. Ou então, poderia ser uma coisa mais simples, ao invés de dar o valor correto, a gente ter essa aproximação para poder comparar duas varreduras dessas que foram feitas em tempos diferentes, né? E aí, quando tiver alguma alteração, né, e eu preciso dessa medição também para poder verificar isso, então tem alguma alteração terrena, aí sim o funcionário da prefeitura vai naquele terreno para medir localmente o tamanho, né? Para ter uma medida mais exata. Então, ao invés de ele fazer esse cálculo todo automático, ele poderia fazer um relatório que vai sugerir quais imóveis tem que ser visitados para fazer essa atualização de área construída. Me deu ideia até do próximo trabalhinho. Não para vocês, que não vai dar tempo, que eu tenho que fazer antes para depois pedir, mas ter uma imagem assim de telhado num bairro e a gente tentar implementar esse algoritmo para encontrar as áreas, né, de cada área construída aqui, certo? Quer dizer, aí uma coisa de aplicação mesmo, né? Uma outra aproximação, eu falei para vocês, né? A gente tenta encontrar uma coleção de pontos, né? Então, primeiro eu encontro uma reta passando pelos dois pontos mais distantes. Isso é tranquilo de fazer, tá? Imagina, por exemplo, que você tem uma lista de todos esses pontos. Encontrar quais são os dois pontos mais distantes por exemplo, para cada ponto da lista, né, cada par de pontos, né, você tentar fazer para cada par de pontos a distância de todos os outros, né? Então, é uma operação que executa N ao quadrado, se não me engano, né? Cada um com todos, esse daqui com todos, esse daqui com todos, então N ao quadrado. Dependendo da quantidade de pontos, não é uma operação proibitiva. Tá, encontrei 2 pontos. Aí agora eu quero saber os outros 2 mais distantes. Então, eu vou fazer um percurso agora desse ponto até esse ponto por essa linha aqui. É como se estivesse varrendo todo o contorno. E aí eu faço a distância, né, de cada um desses pontos para esse segmento. Essa distância de uma linha para um segmento, algoritmo baratíssimo de implementar, tá? Aí eu vou encontrar qual que é o ponto mais distante dessa linha, dessa linha, né? Aí eu vou ter os pontos C e D. Aí com esses 4 pontos eu tenho uma aproximação poligonal também, né? Então um jeito. Aí eu poderia pegar mais pontinhos ainda, né? Então, entre A e C, qual que é o ponto mais distante, né? Entre A e D, e aí tentar segmentar e acrescentar outros pontinhos aqui, ó, né? Executando o mesmo algoritmo. Um outro jeito é assim, encontrei o meio, eu vou varrer, né, a partir desse meio, percorrendo meu contorno. Aí na hora que eu fizer isso, eu vou calculando o raio, né, a amplitude, né, desse percurso. Então, quando eu calculo a amplitude desse recurso, eu vou ter uma função. Essa função aqui é como se fosse a assinatura, né, da minha imagem, do contorno. Então, eu tenho como reconstituir também nesse contorno. Se eu tenho o ponto central e se eu fizer essa varredura aqui, né? Se eu calcular, né, a partir desse ponto central, por esses ângulos aqui, essas amplitudes, eu restauro o desenho também, tá? Então, uma outra forma da gente ter o contorno. É como se eu tivesse esse contorno aqui, ele tá aqui também, ó. Eu tenho como, a partir dessa função, vamos pensar, reconstituir esse contorno, certo? Aí a gente pode começar a misturar coisas, ó, pessoal. Tem uma função, meu contorno é uma função monodimensional, né? Eu posso aproximar isso daqui, eu posso representar isso daqui também como uma transformada de Fourier, né? Qual a utilidade? Por exemplo, para tirar algum ruído, né? Alguma linhazinha aqui, para tentar retificar alguma coisa nesse contorno, talvez fazendo a transformação em Fourier melhor. Então, aqui a partir de um ponto central, eu vou, né, andando, calculando um ângulo e a distância de cada um dos pontos aqui, né, a partir desse ângulo. Aí eu tenho esse desenho, né? Interessante se eu calcular, por exemplo, derivadas aqui dessa função, né, primeira e segunda, eu posso, por exemplo, descobrir quantos picos eu tenho, né, quantas extremidades, quantas trocas de direção aqui eu tenho na definição de contorno, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3, olha só, certo? Eu tenho 4 aqui, certo? Então dá para fazer um monte de coisa com essa representação se a gente imaginar a assinatura. Uma outra
Outra forma, né, de resumir, de simplificar um contorno é calcular a partir da forma, né, delimitada pelo contorno, um afinamento daquela forma, que a gente chama de esqueleto. O esqueleto é característico, né? A partir dele também eu tenho o que a gente poderia chamar também de assinatura daquela forma, né? Pode ser utilizado, por exemplo, para identificação, né, para classificação. Então, a partir de uma imagem de tumor, né, olhando aqui eu calculo para a imagem, reconstruo ela em 3D, depois faço esqueleto em 3D, aqui é um esqueleto 3D. E aí, dependendo do jeito desse esqueleto, né, o nome de pontas que tem esqueleto, eu sei. Tem como classificar se é um tumor maligno ou benigno, né? Então, com muita ramificação é maligno, com pouca ramificação é benigno. Né? Então, e aí, esse número aqui de ramificações é fácil de calcular também, tá? A operação que a gente pode usar para isso, por exemplo, eu já até comentei, seria aquele afinamento homotópico, né, de morfologia matemática. Você vai encaixando até que vai apagando pontinhos até que não possa apagar mais, né? Então, dependendo da massa que a gente usa, a gente tem essas ramificações que são preservadas. Essas pontas aqui eu posso descobrir usando uma máscara também, tá? Então, quantidade de pontas que tem, é possível a gente fazer uma varredura no esqueleto e descobrir quantas pontas tem. E esse número pode ser um parâmetro que eu vou usar para verificar se o esqueleto de uma imagem de tumor, eu posso classificá-lo como maligno ou benigno. Tá? Então, assim, uma forma bem específica, bem direta, né, da gente produzir um sistema de classificação, né, de tumores a partir de imagem. Tá? Quer dizer, não é assim que é feito hoje em inteligência artificial, na verdade você faz essa classificação usando outras técnicas. Eu quero ver se eu apresento para vocês uma que é chamada de rede convolucional, né? É como se ele descobrisse isso daqui que a gente está fazendo de forma bem específica e direta, né? Mas como se descobrisse isso automaticamente. Tem uma outra questão, né? Eu falei para vocês, né? Dentre as coisas que a gente tem que identificar é basicamente... Peraí, eu quis pular aqui para o outro, mas não veio. O que a gente quer classificar aqui? Basicamente, a representação aqui é identificar a fronteira, né, que é o que a gente discutiu até aqui, e agora é identificar a característica interna da região, ou seja, identificar a cor, textura, né, e coisas desse tipo. Então é o tipo, né, de representação, né, de descrição que a gente quer. Agora a gente está tratando sobre descritores de região, tá? Então, um descritor de região bem simples é os descritores topológicos, né? Por exemplo, baseado nesse número de Euler, né? Então, assim, eu tenho uma forma, um contorno, né? Eu tenho essa região aqui que é cinza, né? E eu quero classificá-la de alguma forma. Então, um jeito de classificar seria contar quantos buracos, né, que tem essa forma, quantos componentes tem essa forma, né? Então, contar componentes vocês fizeram lá no primeiro trabalhinho, né? Aquele algoritmo de marcador de região, né? Agora, contar buraco, como é que a gente poderia fazer, né? Na verdade, contar buraco aqui seria contar, eu poderia trabalhar com a imagem dual, né? Inverter essa imagem. Então, na hora que eu inverter essa imagem, que é buraco vira região, que é região vira buraco. E aí eu vou contar nessa imagem invertida o que é região de novo, né? Aquele mesmo algoritmo. Então, o que é buraco numa é região na outra, certo? E aí, a partir disso, eu tenho como determinar um número para minha região, tá? Então, dependendo do número de buracos e quantas... Eu tenho um número que a gente chama de número de Euler. Aqui eu estou contando o número de objetos da imagem, de componentes conexos, e H é o número de buracos que eu tenho naquela imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, eu tenho um componente só e 2 buracos. Estou fazendo número de componentes menos número de buracos, né? Hole, eu vou ter 1 menos 2, então essa imagem aqui, o número de Euler dele é menos 1, né? Percebo que essa imagem aqui tem uma forma parecida com a letra B, ó, e o número dela é menos 1 também, ó, tá vendo? Então, analisando esse número de Euler, a gente tem, assim, uma forma característica, vamos pensar. A letra A, a gente tem um componente conexo e um único buraco. Isso aqui não é buraco, né? Isso daqui é só um contorno diferente aqui. Então, 1 menos 1, um componente menos um buraco, o número característico aqui é 0. E a letra C, seria qual que é o número de Euler da letra C, né? Vai ser um componente conexo e nenhum buraco, né? Então, vai dar 1, né? O número de Euler para a letra C seria 1. A letra D seria o número de Euler igual a letra A, né? A gente tem um componente conexo e um buraco também. Então, como é que eu diferencio um da outra? Então, só o número de Euler não seria suficiente, né? Para eu diferenciar, para eu descrever a letra A e a letra D, né?
Outra forma, pessoal, através de histograma, através de matriz de co-ocorrência e matriz de diferença, tá? Então, no histograma, a gente tem como medir, né, propriedades como suavidade, rugosidade e regularidade. Então, o histograma, para mim, é uma estatística. Além do gráfico, propriamente, foi o que a gente utilizou, né, para poder analisar figuras, a gente pode também fazer uma estatística com esses valores, né, com essa contagem de pixels que eu tenho da minha imagem, tá? E através da análise desses valores eu tenho como identificar suavidade, rugosidade e regularidade na imagem, certo? Então, como é que eu faço? Se eu analisar aqui, ó, podem ver aqui como é que aqui está sendo calculada a densidade, né? É o número de ocorrências de cada um dos pixels aqui. É como se fosse histograma, vamos pensar, certo? É um histograma característico dessa imagem aqui, dessa e dessa daqui, ó. Percebam que olhando o histograma, a gente tem uma assinatura diferente, ó, para os tumores que são benignos e os tumores que são malignos, tá vendo? Então, analisando aqui, a gente consegue, né, ver que aqui está dentro de uma faixa menor, aqui está melhor distribuído, né? Então, quais são as características que eu consigo medir, né, no histograma? Por exemplo, é possível, a partir dos dados do histograma, calcular a média, né? Então, média é um valor. Da média, eu tenho como calcular o desvio padrão dos pixels, naquela dispersão, naquele histograma, né? Eu posso medir também a simetria, né? Então, qual que é? Eu tenho como aproximar o meu histograma de uma distribuição normal e verificar qual que é a proximidade, né, desse desenho aqui para uma distribuição normal. A distribuição normal é aquela de sino, né? Curva de Gauss aqui, certo? Essa aqui é a simetria que a gente consegue medir. A curtose, pessoal, é o achatamento, né? Curtose, quer ver? Deixa eu desenhar aqui rapidinho, faltou um desenho disso. Ah, não, posso fazer aqui no... Eu esqueço às vezes, ó. Então, eu posso fazer, ó, a curva de Gauss é assim, ó, como se fosse um sino, certo? A curtose, eu vou medir se ela é assim, muito achatada, ou se ela é assim, ó, muito, um pico, né? Então, aqui que a gente tem como medir também essa distribuição do meu histograma, como é que ele tá, certo? Então, isso também é uma outra característica que eu posso tirar do histograma. Energia, média não uniformidade. Entropia, média uniformidade. O contraste, média quantidade de variação. Então, usando essas propriedades aqui, né, eu tenho como classificar a textura dentro de uma determinada região. Aí eu não vou fazer para a imagem toda, eu vou fazer dentro daquela região. Certo? Essa aqui é a ideia, né? Uma outra técnica aqui, né, para a gente escrever uma região, para tentar identificar, né, o que a gente tem dentro de uma região, é usar essa daqui, matriz de co-ocorrência, né? Então a ideia aqui é a gente fazer uma varredura num determinado ângulo, né? Então esse ângulo aqui vai dar, eu vou extrair as propriedades fazendo a varredura. Por exemplo, 0 graus, então eu vou olhar assim, ó, 45 graus, então eu vou percorrer assim, ó, em diagonal. 90 graus, então eu vou percorrer de baixo para cima. 135 graus, então eu vou percorrer na outra diagonal, então ao invés de ser assim, vai ser assim, ó, certo? Então essas são as questões, né? E aí, a minha matriz aqui é a imagem toda. Eu vou fazer uma matriz que é número de nível de cinza por número de nível de cinza. Por exemplo, uma imagem de 1000 por 1000 com 256 níveis de cinza, né? A matriz de qual ocorrência dela vai ser uma matriz 256 por 256. Uma imagem 1000 por 1000 com 16 níveis de cinza, a imagem de qual ocorrência dela vai ser 16 por 16. Então é o número de cinza que determina para mim a dimensão da minha matriz de co-ocorrência, tá? E aí nós vamos medir aqui, na verdade, quantas vezes eu faço a transição de um nível para o outro, tá? Então, por exemplo, do nível 1 para o nível 1. Quantas vezes que eu vou do nível 1 para o nível 1 numa varredura 0 graus aqui, ó? Eu vou 2 vezes, ó, daqui para cá e daqui para cá, tá vendo? E de 1 para o 2, quantas vezes eu vou do nível 1 na imagem para o nível 2, ó? 2 vezes, vendo? É o que tá marcado aqui. E do nível 2 para o nível 3, quantas vezes que eu vou? Não, no nível 1 para o nível 3. No nível 1 para o nível 3 eu vou uma vez só. Quando eu faço a varredura aqui, eu vou pular de 1 para o 3 aqui, ó. Então a construção de matriz de co-ocorrência não é difícil, né? Como é que eu faço? Eu vou fazer uma varredura olhando esse ponto e o vizinho dele, né? Então eu vou fazer para quantos? Por exemplo, se eu tenho... A minha matriz aqui é 5 por 5, certo? Para calcular essa matriz de co-ocorrência não é difícil, quer ver? É só a gente fazer uma varredura, por exemplo, vou varrer linhas e colunas. E aí eu vou comparar o valor aqui
aqui com o valor, com o próximo valor, né? Isso daqui vai especificar a linha da minha matriz de concorrência, isso daqui vai especificar a coluna da minha matriz de concorrência. E aí, isso daqui eu vou somar mais um, né? Então, isso com isso, mais um, isso com isso, mais um. Vamos, o algoritmo aqui é tranquilo. Vou implementar só para ficar bem legal. Não é reconstrução. Eu tô na parte de... Ué, perto que eu tô aqui do assunto mesmo. Representação. Ué, não tem nenhuma pasta aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui no contorno mesmo. Depois eu acho um lugar para colocar. Descrição. Concorrência que eu vou colocar. Matriz cor, sei lá. Concorrência. Então, quer ver? A ideia é muito simples. Eu vou ter uma matrizinha que vai representar para minha imagem. Eu vou fazer ela fixa aqui, tá? Deixa eu copiar aqui essa matriz. Eu vou olhar aqui para ficar mais fácil de escrever. Então vai ser uma matriz 5x5, né? Com os valores. Né? Os valores dessa matriz 5x5 vão ser esses daqui. 1, 2, 2, 2, certo? A segunda linha, 1 é a mesma coisa. 1, 2, 2, 2. Terceira linha, 1, 3, 3, 3, 3. A quarta linha é 3, 3, 4, 4, 4. E a quinta linha, 3, 3, 4, 4. Certo? Essa vai ser a minha matriz de entrada. Como é que vai ser a matriz de concorrência, pessoal? A matriz de concorrência, chamada de matriz C, né? Vai ser uma matrizinha que vai ter 4 colunas e 4 linhas, né? Uma para cada posição aqui, né? Na verdade, aí, o problema é que a minha matriz em C é de 0 a 3, né? Mas é fácil de traduzir aqui, não tem problema não. Vou só diminuir linha e coluna aqui para a gente ter esse valor, né? Então, como é que eu faço? Eu vou fazer uma varredura, essa aqui é a ideia, né? Então, para todas as 4 linhas, para todas as 4 colunas, certo? Aí eu vou olhar o valor do... na verdade, eu vou olhar ele mais 1, né? Vai ser sempre assim. Eu vou fazer 1 a menos aqui, tá? Para poder comparar. Então, quantas vezes eu vou comparar? 0, 1 e 2, né? O 0 com 1, 1 com 2... 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3. Ah, tá. Aqui eu vou fazer a varredura na matriz mesmo, tá? Aqui é a matriz 5x5 mesmo. É nela que eu vou varrer. Então, eu vou fazer 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4. Essa aqui é a ideia, né? O I e J aqui vão especificar os vizinhos pelos quais eu vou fazer essas comparações, né? E aí, tá. Antes eu tenho que limpar aqui minha matriz C. Vou fazer ela toda com zeros, né? Porque eu vou ficar somando 1 para 1 aqui nela. Fazer C na posição linha I, coluna J. Aqui é a matriz mesmo, é a representação linear dela, né? Vai receber 0. Tá. Então já limpei Agora eu vou preencher o I e os valores na posição MI. MI na posição... Como é que é? MI na posição J. E na posição aqui é que eu tenho que andar 1 a menos. As linhas eu vou andar todas. Eu vou olhar a coluna e a próxima coluna, pessoal. Esses vão especificar posições onde eu vou tomar mais 1. Vê? Essa aqui é a ideia. Trocar aquele algoritmo por uma formulazinha. Então, C na posição M e J. Menos 1 aqui, porque os valores estão de 1 a 4 e na matriz C vai de 0 a 3, né? Com o valor da próxima posição. M, valor na posição I. J mais 1, menos 1. Eu vou fazer ele incrementar de 1. Então, olha só. A ideia aqui é o seguinte. O valor aqui desse elemento com o valor do próximo elemento especifica a posição da minha matriz de concorrência que eu vou somar mais 1, tá? Então, feito isso, se eu mandar mostrar a matriz de concorrência aqui no final, agora eu vou mandar mostrar essa matéria, mostrar ela toda. Vamos formatar aqui, ficar bonitinho, né? Então, fiz isso daqui e no final de cada linha eu pulo para outra. Só para dar um aspecto aqui de matriz mesmo, certo? Então, tá aqui meu programa, concorrência.c. Olha lá, aqui tá o resultado. Não tá exato, não. Tem algum probleminha aqui, vamos ver. 3 com 3, ele somou um só. Tem algum erro aqui na minha loja. Eu olho esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Depois volto com esse, com esse, com esse. Eu não olho para trás, tá do jeito que tá aqui mesmo. Então não deu exatamente. A ideia é essa. Tem que ver onde é que eu errei aqui. Ah, tá aqui, ó. Não, aqui é mais um mesmo. Mesma linha, coluna, mesma linha, coluna mais um. Ah, aqui eu já tô fazendo, ó. Coluna mais um.
Ah, tá. Eu tô contando menos aqui, ó. Aqui é de 0 até todas as colunas mesmo. Tô fazendo errado. Não é aqui que eu decremento, não, ó. É aqui que eu vou estar pulando ele e o próximo, tá? É aqui que tava errado. Ah lá, exatamente o mesmo valor, ó. Certo? Olha lá, ó. 2, 2, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Certo? Então a lógica, né, para eu fazer esse cálculo aqui e ter uma assinatura daquela região através de uma matriz, não é complicado fazer. Então, ao invés de fazer na matriz toda, faríamos na região, tá? Então, essa contabilidade aqui, eu faria, por exemplo, no watershed, eu tenho o contorno da minha região. E a região que está sendo contornada, eu tenho uma marca para ela também, né? Uma marca 1, por exemplo, né? Então eu vou fazer esse cálculo aqui para os pontos de marca 1 que estão na mesma região. E aí ele vai dar para mim uma matrizinha. Essa matriz aqui, dependendo do desenho, do sequência de valores dela, ela é característica, ela descreve aquela região, né? Que situação eu poderia precisar desse tipo de coisa? Por exemplo, eu quero saber o que é aquele alimento, né? Então, por exemplo, eu contornei um hambúrguer. A textura do hambúrguer, ele tem uma matriz de descrição característica. Então, eu poderia tentar automaticamente identificar qual que é o alimento ali dentro daquele prato, certo? Inclusive era um probleminha que o Ricardo estava querendo desenvolver para um aplicativo que ele tem de nutrição, né? Para tentar assim, a pessoa vai tirar a foto do prato e através da foto o sistema tentar identificar automaticamente, né, a quantidade de calorias, aproximar a quantidade de calorias que tem naquele prato, certo? Então para isso você tem que identificar a região de cada um dos alimentos, né? Que alimento que é aquele, e aí através de uma tabela verificar qual que é a quantidade de calorias, etc. Fazer esse tipo de aproximação, certo? Então essa seria uma aplicação para isso que a gente está falando aqui. Outra questão interessante é a seguinte, que essa varredura pode ser feita. Eu fiz aqui 0 graus, né? Eu estou varrendo assim. Mas eu poderia pensar numa varredura em diagonal, né? Então como é que eu vou percorrer os pixels aqui? Não vai ser assim, dessa forma vai ser usando uma vizinhança diferente aqui, né? Então o incremento de linha de colunas não é assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita, conforme afina aquele algoritmo, né? Então representam 45, 90, 135 e daí por diante. Certo? Então essa é a matriz de concorrência, o número de transições do pixel de cor M para o pixel de cor N, considerando um ângulo. Aqui a matriz de concorrência, né, para os meus tumores lá, né? Percebo que a matriz de concorrência num tumor benigno, ela está mais distribuída do que num tumor maligno. O tumor maligno, ela está bem concentrada, né? Tá vendo? Está dentro de um conjunto, né? Aqui é a representação da matriz, né? De uma forma 3D, né? Mas é a matriz. Uma outra forma de representar é que a gente chama de matriz de diferença nos níveis de cinza, né? Então, na verdade, agora a gente não vai contar de um pixel para o outro. A gente vai ter um histograma de novo, né? Então, minha imagem aqui vai ser o número de cinza mais 1, né? Então, por exemplo, qual que é o número de cinza aqui? É 4, né? 1, 2, 3 e 4. Tem até 4 aqui no mapa. Só que eu vou contar agora a diferença dele pro próximo. Quer dizer, produzir a matriz de diferença de níveis é fácil a partir daquele outro algoritmo que eu passei, né? Então, a ideia aqui é o quê? Eu vou contar, por exemplo, a diferença dele pro vizinho, né? Então, qual que é a diferença de 1 para 1? A diferença é módulo da diferença, né? 1 para 1, eu tô pulando de 0 pixel, né? Eu tô na mesma região. Então, conto mais 1 aqui, ó. 1 para 2, qual que é a diferença de 1 para 2? É 1, né? O modo de diferença é 1. Então, quantas vezes eu tô saltando um nível de cinza só, de um pro seu vizinho, tá? Então, é um só, tá vendo? Um aqui, um aqui, um aqui. Esse 4 aqui é a diferença de um pixel só, de um nível só, tá? De 2 para 2 é 0 também. Quer ver? Esse 15, por que é 15, ó? É nesses pontos aqui, ó. 1 para 1, uma vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ó. Então, quando eu estou andando dentro de pixels com o mesmo nível, eu vou contando mais 1, porque aí a diferença é 0, né? Então, por isso que deu 15, tá? Aqui, 1 para 1, esse 2 para 2, 2 para 2, né? Deu 3. 4, 1 para 1, 5, 2 para 2, 6, 2 para 2, 7, 3 para 3, 8, 3 para 3, 9, 3 para 3, 10, 3 para 3, 11, 4 para 4, 12, 4 para 4, 13, 3 para 3, 14, 4 para 4, 15, 4 para 4 aqui, ó. Valor 15 aí, tá? E aí outra diferença que eu tenho é a diferença de 2, né?
aqui esse 1 para 3 aqui, a diferença de 2, tá vendo? Agora eu não tenho um salto 3 pixels, não tenho um salto de 4 pixels. Então a matriz de diferença, né? Na verdade não é uma matriz, é um vetor, né? O tamanho desse vetor vai ser o número de níveis de cinza mais 1, que eu vou calcular a diferença, né? Então, por exemplo, se eu tenho 256 níveis de cinza, eu vou ter 257 diferenças. É mesmo? 0 a 5, 0, 0. Não, esse é o número de nível de cinza mesmo, pessoal, né? É que o máximo nível de cinza aqui é 4. Mas na minha imagem, especificamente, não tem nenhum pixel de cor 0, tá? Mas é máximo nível de cinza mesmo. De 0 a máximo nível de cinza. Não, o tamanho do meu vetor é máximo nível de cinza mais 1 mesmo, que conta o 0. É mais 1 mesmo. Então, se o máximo nível de cinza é 4, então o vetorzinho que eu vou calcular a matriz de diferença vai ter tamanho 5. É isso mesmo. Então, é isso, basicamente. Aqui a matriz de diferença, né, para os meus tumores, de novo, né, para poder identificar. Perceba que é como se fosse um histograma, né? E aí está mais distribuído, aqui mais concentrado. Então, é característico. Então, usando essa assinatura aqui, essa descrição aqui, essas regiões aqui nas imagens, eu tenho como também diferenciar um do outro. Né? Vetor e características são diferentes. Tá? Então tá, um bom exercício seria construir a partir desse código que eu fiz aqui, né, da matriz de concorrência, produzir a matriz de... aqui o cálculo da matriz de concorrência, fazer a matriz agora de diferença. É tranquilinho. Só que a minha matriz não vai ser uma matriz 4x4, vai ser uma matriz, vai ser um vetor, na verdade, de 5 elementos, né, em que eu vou ficar contando essas diferenças aqui. Um módulo dessa diferença. Então tá aí. Essa é a parte de representação, tá, pessoal? Eu fiquei de explicar melhor esse algoritmo aqui de contorno, de onde a gente parte todos os problemas, né? E aqui eu tenho uma implementação que eu vou mostrar para vocês agora. E dela eu vou tirar um trabalhinho, certo? Essa aqui vai ser a ideia, o próximo trabalho. Então, esse algoritmo para a gente percorrendo aqui, ó, escrever essa região, né? Então eu fiz aqui a implementação exatamente desse desenho, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui do lado, poder ver que eu fiz uma imagem aqui PBM, que é exatamente esse desenho. Imagem 7x7, né? Podem ver aqui, ó, 1 é a região do contorno, né? E 0 é fora desse contorno, né? Então, implementado esse algoritmo, né, que eu chamei de contorno, eu passo para ela a imagem sem extensão PBM, tá? Aí ele vai dar para mim o contorno. Contorno aqui, na verdade ele está dando para mim o contorno, né, do último para o primeiro, tá, pessoal? O primeiro ponto que ele encontrou aqui é o ponto de linha 2, linha 1, coluna 2, ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 colunas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 colunas e 7 linhas, né? De 0 a 6, 0 a 6. Então, aqui, ó, esse pontinho aqui, que é o primeiro que ele encontra, só que ele vai montando essa lista do final para o começo. É por questão de ficar fácil. Essa lista está sendo armazenada numa lista encadeada, tá? Então, encontrei esse pontinho, aí vou usar o algoritmo para percorrer. Próximo ponto que ele encontra é a mesma linha, coluna mais 1, que é 1, 3. Depois o próximo ponto, mesma linha, coluna mais 1, que é 1, 4. Depois o próximo é 1, 5, que é esse daqui. Aí o próximo que ele encontra é o 2, 4, ó, que é esse aqui. Tá vendo? A linha 2, coluna 4. Depois o 3, 4, ó, 3, 4. Depois o 4, 4. Depois o 5, 4, que é esse aqui. E aí, percorrendo esse contorno, eu vou no 5, 4. Esse é o 5, 3, né? O 5, 2. O 5, 1. Depois o 4, 1, né? Mesma coluna 1, né? Linha menos 1. Depois esse daqui, que é o 3, 2, certo? E o último ponto para fechar o contorno é esse daqui, ó, 2, 1. E aí, o próximo ponto seria um 2 de novo e eu vou fazer esse percurso todinho, né? Então, é uma lista circular, vamos pensar. Daria pra gente pensar contorno na lista circular em que esse ponto tá ligado a esse aqui, ó. O último e o primeiro estão ligados, certo? Então é isso. E desse programa aqui, ó, eu tô produzindo aqui uma representação, tá, dessa minha imagem. Uma representação mais simples. Qual que é a representação aqui? Eu tô guardando aqui qual que é o tamanho da minha imagem, 7x7. O primeiro ponto aqui dessa lista de contorno, que é o 2 e 1. E quantos pontos tem nesse contorno? Que são 13, tá? São 13 pontos do contorno. Né? Pode ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Mais esse ponto aqui e mais 13 pontos. Na verdade, são 14 ao todo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então já tem um ponto aqui que é o inicial e aqui os pontos do contorno. E aqui, pessoal, tá a codificação desses pontos, né? Só que em binário, né? Como é que está codificado esses pontos em binário? Vou mostrar para vocês. Tá, eu vou mostrar o algoritmo, né, de contorno e depois eu vou descrever como é que esses pontos estão codificados. Então, o algoritmo, deixa eu diminuir aqui.
Eu já havia começado a explicar isso na outra aula, né? Mas agora eu vou ficar melhor. Então vamos lá, ó. Aqui eu estou representando as vizinhanças, tá, pessoal? É um jeito que eu preciso. Aí eu preciso do ponto B0, B1, né? O C1, tudo isso eu vou fazer. E os pontos eu vou guardar numa lista encadeada, né? Para ficar mais fácil depois de eu percorrer, de eu analisar isso e tal. Quantos pontos vai ter o contorno? Não sei. Eu não teria como definir uma estrutura de tamanho fixo, né? Para ser feito com a lista encadeada. Os vizinhos aqui eu estou considerando assim, ó. Nessa sequência horária, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aqui as coordenadas dos vizinhos, né? E aí, eu preciso saber se o ponto B tá nessa posição aqui, ó. Qual que é o vizinho dele que vem antes? É o vizinho de baixo dele, tá? É o vizinho 6, aqui, ó. É mais fácil de ver aqui, ó. Então, se o B tá nessa posição, qual que é o vizinho que vem antes dele nesse percurso horário, né? É o vizinho de baixo dele, é o vizinho 6, ó, tá vendo? Isso dessa notação. Se ele tá nessa quina superior aqui, em relação ao ponto, qual que é o vizinho de baixo dele? É o vizinho 6 também, né? Se ele tá aqui, ó, em cima do ponto que eu tô rodando, tá vendo que eu tô rodando aqui o B e o C em torno do ponto X, né? Então no algoritmo eu vou precisar fazer isso, por isso que eu tenho que saber quem que é B, quem que é C. Então eu tô anotando aqui quem que é B, quem que é o ponto que vem antes dele, para poder saber, né? E aplicar o algoritmo do jeito que tá escrito aqui, tá? Então essa matriz, esse vetorzinho aqui, né? Antes do ponto na posição 0, se ele tá na posição 0, se ele é o vizinho 0, o que vem antes dele é o vizinho 6. Se ele tá na posição 1, o vizinho que vem antes dele é o vizinho 6 dele também, tá? Se ele tá na posição 2, o vizinho dele que vem antes é o vizinho 0, o vizinho tá à esquerda dele, tá? Se ele tá na posição 3, o vizinho dele é o que tá à esquerda dele também. O oeste dele é o vizinho à esquerda dele, daí por diante. Então é assim que eu tô olhando aqui, qual que é o vizinho que tá a oeste, ó, tá vendo? Tem o C0, o vizinho que tá a oeste de B0. Aqui que eu tô anotando como é que isso pode ser representado. Então o restante do algoritmo é só simplesmente a implementação dessas ideias aí, né? Aqui, ó. Então, primeiro, eu vou procurar o primeiro ponto 1, né? Ó, considero B0, canto o ponto superior esquerdo da imagem com valor 1. Então, aqui que eu tô procurando o ponto B0, tá certo? Tô varrendo a imagem, linhas e colunas até encontrar esse primeiro ponto. Anotei aqui. Beleza? Ele é o meu primeiro ponto aqui na lista que tá sendo criado. Agora eu vou procurar esse C0 aqui, né? E o B1, né? Então, eu vou percorrendo aqui, né, nas vizinhanças para encontrar o próximo vizinho 1, né? Então, eu tô fazendo esse percurso em ordem, conforme tá lá. Então, para esse ponto B1, agora eu vou olhar quem que vem antes, que é o ponto C, né? E aí nós vamos fazer essa lógica de ficar procurando o próximo ponto. Vai ser o próximo vizinho que vai ser inserido na minha lista, né? E aqui a verificação de condição de parada, tá? Se eu voltar no ponto B0, né? E o próximo vizinho for B1, aí eu vou parar. Se não, eu vou continuar fazendo a busca, tá? Então, esse detalhezinho aqui de verificar quanto é que eu tenho que parar é importante pra gente evitar um erro que tem no meu algoritmo, certo? Qual que é o erro que tem no algoritmo? Esse daqui, ó. Se eu fizer como critério de parada, eu voltar no ponto B0, na hora que eu faço essa varredura aqui, eu vou chegar no mesmo ponto. Então, para essa imagem aqui, o meu contorno seriam só esses dois pontos, ó, que não dá certo. Se eu usar como critério de parada, é só eu voltar no ponto B0. Então, não é só isso. Se eu voltar no ponto B0 e o último ponto for B1, aí sim, for diferente de B1, aí eu vou parar. Caso contrário, eu vou continuar. Para essa imagem problemática aqui, usando o algoritmo, pessoal, dá resultado também. Tá vendo? Essa imagem do erro, ó, tá vendo? Se eu aplicar esse algoritmo nessa imagem de erro, vocês vão ver que vai dar certo também. Aqui também ele conseguiu encontrar o contorno aqui dessa imagem aqui, ó. Qual que é o primeiro ponto, ó? 0, 1, 2, 3. Então, linha 1, coluna 3, certo? Qual que é o próximo? Linha 2, coluna 4. Qual que é o próximo? Ele volta para linha 1, coluna 3, tá vendo? Então, meu contorno é 1, 3, 2, 4, 1, 3 de novo, e ele volta para vir para cá, ó. 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 2. Esse daqui é o 5, 1, 4, 1, 3, 2 e 2, 2 de novo. Aí sim, na hora que eu voltar no 2, 2 e eu voltar para o ponto inicial, ele para e aí eu já formei um ciclo. Meu contorno é isso daqui, ó. Então eu fui e voltei nesse daqui porque eles fazem parte do meu contorno também, certo? Quantos pontos tem esse contorno? 12, né? Esse ponto 2, 2 aqui mais o ponto 1, 1. Certo? O jeito que está representado aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o resultado da execução do programa para esse teste deu esse resultado aqui, né? Então, a partir desses dados aqui, eu tenho como reconstruir minha imagem, tá? Aqui está codificado, não as coordenadas, mas as direções. Aquela notação 8 direcional, só que em binário, né? Então, é como se isso daqui, ó, esses 7, 7, 2, 1, 13 e esses valores aqui fossem a representação de um contorno.
contorno usando aquela notação 8 direcional. E aí o meu trabalhinho, vocês vão ter que fazer isso. Vou mostrar como é que tá funcionando. Um minuto. Então tá aqui, ó, é o resultado da execução, né? Deu isso daqui. Como é que eu vou restituir agora o desenho a partir desses valores? Primeiro, esse 7 ali significa para mim número de linhas e número de colunas, né? Então a matriz que eu vou reconstituir tem número de linhas 7 e número de colunas 7 também, né? 0 a 6, 0 a 6. Então esse é o tamanho da minha matriz. O próximo é o ponto inicial, onde eu vou começar a descrever meu contorno, tá? Perceba que tem todo um esquema de representação aqui, né? Conforme a gente discutiu. Então, vamos lá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, é linha 2, coluna 1. É esse daqui que ele está anotando, tá? Perceba que ele vai escrever o contorno do final para o começo, conforme está naquela lista. Aí não tem problema. Vou colocar aqui em vermelho a lista que a gente tá... Não, em vermelho não. Ó, linha 2, coluna 1. Esse é o primeiro pontinho do contorno que eu vou restituir a partir desse valor. Quantos pontos tem? Além desse, tem mais 13 pontos que estão codificados aqui, ó, tá? Nessa codificação aqui, ó, como é que está codificado isso? Que é o que vocês vão ter que restituir, tá? Eu vou dar para vocês uma imagem de contorno nesse formato e vocês vão ter que produzir a imagem BMP correspondente. Então aqui, ó, tá o meu contorno. Como é que está representado esse contorno? Vamos olhar aqui, ó. Tá assim, quer ver? Ó? Então, cada letrinha aqui é um dígito hexadecimal. Esse dígito hexadecimal são 4 bits, né? Então, o F em binário fica esse valor aqui, ó. Eu vou escrever, né? Vai ficar mais bonitinho. Então, o F binário, isso daqui em hexadecimal, em binário, fica assim, ó. Peraí, deixa eu só melhorar aqui o desenho para ficar bacana. Então, esse é o hexadecimal. E aqui em binário vai ficar assim. Então, por exemplo, o F em binário é o quê? É o 1111, tá? Eu vou botar um pontinho separando só pra gente ver. O 7, 0111. O 0, 0000. O 0 de novo, 0000. O 1, 0001. O 2, 0010. O 4, 0100. O 6, 0110, né, em binário. O 4 em binário, 0100. E o 8 em binário, 1000. Tá? Então, cada letrinha aqui, ó, dessa representação de contorno que eu estou usando, né, representa para mim 4 bitzinhos. Aqui estão as direções, pessoal, né? As direções codificadas em binário, nesse esquema aqui, tá? Esse é o código 8 direcional que eu estou utilizando. Então, por exemplo, vou agrupar agora de 3 em 3 aqui para saber, a partir desse ponto inicial, para onde que eu vou. Então, por exemplo, se eu agrupar aqui, então 1 é o código direcional de quem? Do 7. 7 é qual direção aqui, ó, pessoal? É direção diagonal inferior. Então, desse ponto eu vou vir para esse ponto aqui, ó. Linha 3, coluna 2, tá? Qual que é o próximo código? 101. 101 é o quê? É 5, né? Direção 5. Qual que é a direção de 5? É essa daqui, ó. Essa diagonal, né? Qual que é o próximo? 110. 110 é 6, né? Eu tô agrupando de 3 em 3 aqui, tá vendo? 110 é 6. Direção 6 é qual? É a para baixo, né? Então o próximo ponto é para baixo. Qual que é o próximo código? 000. 000 é para onde? É para direita, né? Código 000 é para direita. Então vou vir para cá. Qual que é o próximo? 000 também, para direita de novo. Qual que é o próximo? 000 de novo, para direita de novo. Qual que é o próximo? 010, né? 010 é o código 2. 2 é para que direção? É para cima, né? Qual que é o próximo? 012 de novo. É o para cima de novo. Qual que é o próximo? 012 de novo, que é para cima de novo. Qual que é o próximo? 001. A direção 1 é para onde? É para diagonal superior aqui, ó. Então eu vou vir para cá. Qual que é o próximo? 100, que é 4. Direção 4 é o quê? Esquerda. 100, que é 4 de novo, vou para a esquerda de novo. E 100 é 4 de novo, vou para a esquerda de novo. Ponto. Já olhei os 13 pontos, ó. Podem ver que eu já percorri aqui 13 pontos, né? Ó, aqui é 4 também. Ó, faltou anotar 1, aqui é o 4. Certo? Então esse daqui é o ponto 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos. Perceba que ficou um bitzinho aqui que tá nesse byte, mas eu não tô usando, né? Que para descrever 13 pontos com código de 3 bits, 13 vezes 3, quantos bits eu vou precisar? 39 bits, né? Então quantos bytes eu vou precisar? Vou usar de 5 bytes, né? Aqui, ó. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes. Só que um bitzinho do último byte eu não vou estar usando, tá vendo? Então, nesse hexadecimal aqui, eu estou representando o meu contorno, que eu tenho a partir desses dados aqui de como restituí-lo, ó. Tá vendo? É exatamente o desenho que o meu programa fez aqui, ó.
certo? Esse desenho, esse desenho não, esse aqui, ó. Podem ver que é esse desenho aqui que eu restituí, né? Então, na hora que eu fiz o percurso nesse contorno, ele calculou para mim quais são os pontos do contorno e produziu aqui para mim uma sequência de valores, né? Que eu posso utilizar agora para armazenar esse desenho. Ao invés de armazenar a matriz inteira, eu armazeno o tamanho da matriz, um ponto inicial do contorno da matriz, quantos pontos eu tenho no contorno e uma codificação binária das direções a partir desse ponto inicial que eu vou descrever esse contorno. Entenderam? Dúvidas, pessoal, de como é que tá aqui? Né? Então é isso daí que eu vou passar para você. Vou passar esse programa contorno que eu estou fazendo essa codificação, só que vocês vão ter que fazer para mim o decodiador, né? É como se fosse uma compactação, vamos pensar. Só que é uma compactação de contorno, né? Não é exatamente uma compactação, porque estou gravando isso daqui em arquivo texto também, né? O melhor ainda, para ocupar menos espaço ainda, porque assim, cada letra ocupa um byte, né? Se eu gravar isso daqui no arquivo binário, então esses F7 aqui eu poderia guardar num byte, né? Então ocuparia menos espaço ainda. Mas é um esquema bem legal. Então eu vou descrever direitinho esse outro trabalhinho que vocês vão fazer, né? A explicação da codificação tá aqui, né? Como é que tá codificado esse contorno, nesse conjunto de valores aqui, né? Tá representado aqui. Vocês vão ter que desenvolver como trabalho, e esse vai ser o último trabalhinho, vão ter que fazer o decodiador, tá? Que aí a gente fecha, né, o assunto dessa matéria aí. Tudo bem? O Lucas entrou no finalzinho, não deve ter entendido muito o que eu falei. Depois você rever essa aula aí, tá? Então beleza, mas eu gravei, tá? Eu vou interromper aqui a gravação para tirar dúvida.